Resguardar a sua oficina de futuros problemas é algo que deve estar muito bem definido por você e toda a sua equipe, pois é sempre bom estabelecer padrões no atendimento. Então, veículos com riscos ou amassados são excelentes exemplos de uma possível dor de cabeça. Então, a primeira coisa que você deve fazer ao receber o veículo na sua loja é dar uma volta em torno do veículo e identificar possíveis arranhões, amassados, avarias e até mesmo níveis de combustível. Você deve identificar essas informações e avisar o seu cliente. Um outro detalhe importante que pode fazer você evitar dor de cabeça é lembrar de solicitar o documento do veículo para o seu cliente, para que você consiga realizar testes na rua se necessário. Isso com certeza evitará um transtorno para a sua oficina. E eu te falo um detalhe, é através do checklist que você evitará alguns possíveis transtornos para a sua loja. Então, com o checklist, podemos levar em consideração 5 itens. O primeiro item, você mostrará para o seu cliente que você e sua empresa têm procedimentos. O segundo item, você mostrará para o seu cliente que aquele serviço que está sendo executado no veículo dele é importante. O terceiro item, você poderá oferecer novos produtos e novos serviços para o seu cliente. O quarto item, você mostrará para o seu cliente que você tem um cuidado com ele, tem um cuidado com o veículo dele, podendo então oferecer a ele um atendimento humanizado e assim mostrando cuidado com o seu cliente. E o item de número 5, você terá informações o suficiente para posteriormente trazer o cliente até a loja e ele realizar aquela manutenção que ficou para trás da outra vez que ele veio até você. Bom, então primeiramente o checklist ele pode ser tanto online quanto impresso, tá? A tela que está aqui aberta, como você pode observar, tem alguns históricos já de checklist que foram abertos, né? Você tem 3 opções para abrir o orçamento através do checklist. A primeira opção é via QR Code e no celular ele já abrirá a listagem do seu checklist. A segunda opção é selecionando aqui, ó, o WhatsApp, seleciono o WhatsApp e clico em novo checklist. Ele gera um link no qual você consegue enviar ao mecânico, por exemplo, que estará fora da sua oficina, ou até mesmo na casa do cliente prestando um socorro. Através desse link, o mecânico consegue fazer o checklist e fazer um orçamento para o cliente. Ele, ou você, no caso, consegue então inserir uma imagem aqui. Basta selecionar por aqui a imagem e incluir o anexo. Quando você enviar a mensagem por WhatsApp, todas essas informações serão encaminhadas juntas. A terceira opção é selecionando aqui ao abrir, né? Clico aqui em abrir, clico em novo checklist. Um detalhe é que tanto no celular quanto no computador ele abre essa tela aqui, tá? Você precisa selecionar o tipo do checklist. No meu caso só tem o checklist de inspeção, porém pode ser de entrada e pode ser de saída também. Eu incluo, por exemplo, uma placa. Reparem que quando eu incluo essa placa, ele traz as informações. Por quê? Esse meu cliente dessa placa aqui já tem cadastro na minha oficina. Então, a partir do momento que eu jogo a placa, ele já traz algumas informações. Eu coloco então o KM e aqui o responsável seria o responsável pelo checklist e clico em iniciar a avaliação. Então aqui eu posso selecionar, por exemplo, alguma avaria que tem no carro, algum risco na roda, um vidro quebrado. Basta eu sinalizar aqui no desenho com o mouse, ou se eu tiver no celular, eu passo o dedo na tela do celular e ele já seleciona aqui o que eu preciso marcar. Feito então essas sinalizações, eu desço a barra de rolagem e clico em anexar fotos caso eu precise. Cliquei aqui. Então, ao abrir essa tela, eu clico aqui em escolher o arquivo, seleciono o arquivo que eu desejo anexar, coloco uma descrição aqui, por exemplo, e anexo a foto no checklist. Então, aqui eu posso, por exemplo, incluir uma foto do odômetro, posso incluir uma foto do nível do combustível, ou até mesmo de batidas, né? Que tem no carro, na lataria do carro, algum risco, algo do tipo, algo que possa comprometer você. Feito isso, eu desço a barra de rolagem, clico em iniciar checklist.
E então aqui eu posso, por exemplo, marcar tudo que tá ruim no carro, tudo que tá bom, que tá regular. Então alinhamento e balanceamento, por exemplo, eu vou fazer isso pela lista toda, tá? Posso colocar aqui que tá bom, tá regular, aqui tá ruim e assim sucessivamente. Em todos os itens eu sinalizo aí alguma possível irregularidade. Feito isso, eu vou clicar em finalizar, ir para finalização. E aqui, por exemplo, eu consigo incluir algumas observações, como lanterna quebrada ou porta-malas com risco. Eu vou colocando todas as observações aqui para que depois eu consiga sinalizar para o meu cliente. Tá? Clico em finalizar. O sistema então abre a opção de fazer envios, né? Tanto via WhatsApp ou até mesmo por e-mail. Eu consigo, por exemplo, clicar aqui em imprimir, fazer download desse arquivo, por exemplo. Fechou a tela. Eu clico no buscar e ele já vai aparecer para mim, tá vendo? Então, eu preciso, por exemplo, clicar aqui em orçamento. Aqui eu consigo incluir os itens do orçamento, né? E o checklist ele vai estar aqui, ó, na aba checklist. Então eu consigo clicar aqui e acessar novamente ao checklist. Um ponto importante é que o checklist ele ajuda você a mostrar transparência real ao problema do cliente. Quanto custa determinado reparo ou manutenção, sempre alinhando as expectativas do cliente com o real problema dele. É importante ressaltar também que caso o problema no carro dele não seja urgente, é sempre bom informar para o cliente que dá para esperar, que ele não precisa fazer determinado serviço ou manutenção naquele momento, mas sim sinalizar apenas o problema para o cliente para que ele tenha ciência da situação. Atenção aos detalhes no checklist é de extrema importância. E aí, viu só como é importante ter um checklist aí na sua loja para te ajudar a criar todos esses procedimentos? E se você quiser saber mais sobre essa ferramenta, entre em contato com a gente.